Socorro não sabia que quando ajoelhou em desespero na madrugada de terça-feira e pediu para Deus fazer justiça contra o ex-marido que havia destruído sua vida, suas palavras seriam atendidas de forma tão precisa e devastadora. Quando descobriu 2 semanas depois que Marcelo havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas, exatamente a mesma doença que matou o pai dela e sobre a qual ela havia falado especificamente em sua oração de raiva, já era tarde demais para desfazer a culpa esmagadora que sentiria pelo resto da vida. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas sua carreira como advogada, mas transformaria a legislação de proteção às mulheres em todo o estado do Pará para sempre. Mas para entender como chegamos a esse momento perturbador, precisamos voltar ao início da história de Socorro, quando ela ainda acreditava que justiça e lei eram a mesma coisa. Aos 41 anos, Socorro Silva Monteiro acordava todos os dias às 5 da manhã em seu apartamento modesto no bairro Nazaré, em Belém do Pará. A rotina era sempre intensa: banho rápido, café preto forte, revisão de processos judiciais enquanto tomava o primeiro cafezinho do dia, e a caminhada de 15 minutos até o escritório de advocacia onde trabalhava há 16 anos como especialista em direito de família. O salário de R$ 8.000 era bom para os padrões locais, mas Socorro sabia que poderia estar ganhando muito mais se não tivesse perdido 5 anos de carreira durante o casamento desastroso com Marcelo Santos. O escritório Ribeiro e Associados ficava no centro histórico de Belém, em um prédio colonial restaurado que abrigava vários escritórios de advocacia. Socorro conhecia cada processo, cada cliente, cada detalhe da área de direito de família da empresa. Havia começado como estagiária aos 25 anos, recém-formada pela Universidade Federal do Pará, e gradualmente se tornou a advogada mais competente e respeitada do escritório em casos de divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos e violência doméstica. Seus colegas a admiravam pela dedicação e pela capacidade de conseguir decisões favoráveis para clientes em situações aparentemente impossíveis, mas poucos sabiam o preço pessoal que Socorro havia pagado para se tornar especialista em defender mulheres traídas e abandonadas. O casamento com Marcelo Santos havia começado como um conto de fadas e terminado como um pesadelo que durou 8 anos. Marcelo era engenheiro civil, 3 anos mais velho que Socorro, e na época do namoro parecia o homem perfeito, bem-sucedido profissionalmente, atencioso, ambicioso e completamente apaixonado por ela. Casaram quando Socorro tinha 28 anos e estava no início de uma carreira promissora como advogada. Os primeiros 3 anos foram realmente felizes. Compraram um apartamento maior, planejaram filhos, e Socorro chegou a acreditar que havia encontrado o parceiro ideal para construir uma família sólida e próspera. Marcelo apoiava sua carreira, se orgulhava de ter uma esposa advogada, e frequentemente dizia para amigos que Socorro era a mulher mais inteligente que conhecia. A mudança começou de forma sutil quando Marcelo foi promovido a gerente de projetos em uma construtora grande e passou a viajar constantemente para obras no interior do Pará. As viagens se tornaram mais frequentes e longas, e Marcelo começou a demonstrar impaciência crescente com as responsabilidades domésticas e os horários de trabalho de Socorro. Ele queria que ela estivesse sempre disponível quando voltava das viagens, reclamava quando Socorro precisava trabalhar até tarde, e começou a fazer comentários sarcásticos sobre clientes problemáticas que ela atendia. Socorro inicialmente atribuiu essas mudanças ao estresse do trabalho e às pressões da nova posição de Marcelo, mas gradualmente percebeu que o problema era mais profundo. A descoberta da traição aconteceu da forma mais humilhante possível. Socorro estava grávida de 4 meses, uma gravidez planejada e muito desejada por ambos, quando encontrou mensagens explícitas no telefone de Marcelo com uma mulher de Santarém, cidade onde ele estava supervisionando uma obra importante. As mensagens deixavam claro que não era um caso isolado, mas um relacionamento paralelo que já durava mais de 1 ano. Pior ainda,
Marcelo havia contado para a amante que Socorro era chata e workaholic e que ele estava preso em um casamento que não o satisfazia mais. A dor emocional foi tão intensa que Socorro teve uma crise de pressão alta que resultou em aborto espontâneo na 18ª semana de gestação. O divórcio foi uma batalha judicial que durou 3 anos e consumiu toda a energia emocional e financeira de Socorro. Marcelo, usando os mesmos advogados da construtora onde trabalhava, lutou para minimizar a divisão de bens e até mesmo questionou a contribuição de Socorro para a compra do apartamento, alegando que ela não havia investido adequadamente na relação porque priorizava trabalho acima da família. Socorro teve que contratar advogados externos porque não podia representar a si mesma, e assistiu milhares de reais sendo gastos em honorários enquanto Marcelo usava recursos da empresa para financiar sua defesa. No final, Socorro conseguiu manter apenas metade do apartamento e uma pequena compensação financeira, mas perdeu 5 anos de desenvolvimento profissional porque a batalha judicial havia consumido toda a sua energia e concentração. Quando o divórcio finalmente se concretizou, Socorro estava com 36 anos, emocionalmente destroçada, financeiramente apertada, e precisando reconstruir completamente sua vida pessoal e profissional. Mudou-se para o apartamento modesto onde ainda vivia 5 anos depois, retomou o foco total na carreira, e gradualmente se tornou a advogada mais competente do escritório em casos de direito de família. Mas a experiência pessoal havia deixado cicatrizes profundas. Socorro desenvolveu uma desconfiança fundamental em relação a homens, uma raiva silenciosa contra injustiças do sistema judicial, e uma dedicação quase obsessiva ao trabalho que funcionava como escape emocional para não pensar em sua vida pessoal frustrada. Nos 5 anos seguintes ao divórcio, Socorro se dedicou integralmente a ajudar outras mulheres que passavam por situações similares à sua. Tornou-se especialista em identificar tentativas de manipulação financeira durante processos de divórcio, desenvolveu estratégias para proteger patrimônio de mulheres casadas com homens controladores, e construiu reputação como advogada que realmente lutava pelos direitos das clientes em vez de apenas cumprir protocolos burocráticos. Mas toda essa competência profissional não conseguia preencher o vazio emocional de uma vida pessoal que havia sido completamente destroçada pelo casamento fracassado. Mas o que Socorro não sabia era que essa oração desesperada mudaria não apenas sua compreensão sobre justiça divina versus justiça humana, mas revelaria uma vocação que ela desconhecia possuir para transformar dor pessoal em mudanças sociais que beneficiariam milhares de mulheres em situações similares à sua. Socorro havia nascido e crescido em uma família de classe média baixa no bairro da Pedreira, em Belém do Pará. Seus pais, José Silva e Maria Monteiro, eram funcionários públicos. Ele trabalhava no Tribunal de Justiça como escrevente e ela era professora primária aposentada. A família sempre foi unida e trabalhadora, mas nunca sobrou dinheiro para luxos. Socorro era a mais nova de 3 filhos, tinha 2 irmãos mais velhos que seguiram carreiras técnicas e permaneceram em Belém. Desde criança demonstrou interesse por questões de justiça e fairness, sempre defendendo colegas que sofriam bullying na escola e questionando autoridades quando percebia tratamentos injustos. Seus pais incentivaram essa personalidade forte, mas também a ensinaram a canalizar sua indignação de forma construtiva. Durante a adolescência, Socorro foi uma aluna exemplar, mas não necessariamente a mais brilhante da turma. Suas notas eram sempre altas porque estudava com disciplina militar, não porque tinha facilidade natural para aprender. Compensava qualquer limitação intelectual com trabalho duro e persistência absoluta. Aos 17 anos, quando chegou a hora de escolher carreira universitária, Socorro não teve dúvidas, queria ser advogada para defender os fracos contra os poderosos, como dizia ingenuamente para os pais. A família apoiou a decisão, mesmo sabendo que seria financeiramente difícil manter Socorro na Universidade Federal, que exigia dedicação integral e não permitia trabalho paralelo durante os primeiros anos.
Os 5 anos de faculdade de Direito foram simultaneamente os mais difíceis e gratificantes da vida de Socorro até então. Ela estudava de manhã, fazia estágio não remunerado à tarde, e trabalhava como babá ou fazia trabalhos de digitação à noite para ajudar com as despesas familiares. Dormia em média 5 horas por noite, vivia de sanduíches baratos e café, mas mantinha notas excelentes e participava ativamente de grupos de estudo sobre direitos humanos e direito de família. Foi durante o 4º ano da faculdade que conheceu Marcelo em uma festa de formatura de engenharia. Ele estava no último ano, ela estava começando a pensar em especialização, e a atração foi imediata e intensa. O namoro com Marcelo durou 3 anos e foram provavelmente os mais felizes da vida de Socorro. Marcelo era tudo o que ela havia sonhado em um parceiro, educado, ambicioso, de família estruturada, e genuinamente interessado em sua carreira e opiniões. Ele assistia às formaturas dela, levava flores quando ela passava em exames difíceis, e sempre dizia que se sentia orgulhoso de namorar uma futura advogada. Socorro se formou com honras acadêmicas, passou na OAB no primeiro tentativa, e conseguiu estágio no escritório Ribeiro e Associados através de indicação de um professor. Marcelo, já formado e trabalhando em uma construtora média, propôs casamento no dia da colação de grau de Socorro. Ela aceitou convencida de que havia encontrado o homem com quem construiria uma vida próspera e significativa. Os primeiros anos de casamento foram realmente uma lua de mel estendida. Socorro e Marcelo compraram um apartamento de 2 quartos em um bairro de classe média, mobiliaram com gosto e cuidado, e estabeleceram uma rotina doméstica harmoniosa. Socorro trabalhava intensamente no escritório, aprendendo rapidamente todos os aspectos do direito de família, enquanto Marcelo progredia constantemente na construtora. Eles jantavam juntos quase todas as noites, passavam fins de semana explorando Belém e arredores, e faziam planos detalhados sobre filhos, casa própria, e crescimento profissional mútuo. Socorro sentia que havia conseguido o equilíbrio perfeito entre realização profissional e felicidade pessoal. A gravidez que terminou em aborto espontâneo foi devastadora não apenas pela perda em si, mas pelo que revelou sobre o verdadeiro caráter de Marcelo. Durante a crise, quando Socorro mais precisava de apoio emocional, Marcelo se mostrou distante, impaciente, e até mesmo culpou Socorro pelo estresse excessivo que provavelmente causou o problema. Em vez de luto compartilhado, Socorro enfrentou a perda praticamente sozinha, enquanto Marcelo voltou rapidamente à rotina normal como se nada tivesse acontecido. Foi nesse período de vulnerabilidade extrema que Socorro descobriu as traições, como se Marcelo tivesse aproveitado sua fragilidade emocional para se tornar ainda mais descuidado em esconder seus casos extraconjugais. O processo de divórcio revelou um lado de Marcelo que Socorro nunca havia imaginado existir. O homem gentil e respeitoso que ela havia amado se transformou em adversário cruel e calculista, disposto a usar qualquer argumento para minimizar suas obrigações financeiras. Marcelo contratou advogados especializados em proteger patrimônio masculino durante divórcios, e Socorro descobriu que existia toda uma indústria jurídica dedicada a ajudar homens infiéis a saírem de casamentos com o mínimo de consequências financeiras possível. Ver o sistema que ela havia escolhido como profissão sendo usado contra ela foi uma desilusão profunda sobre justiça, ética e funcionamento real do mundo jurídico. Durante os 3 anos de batalha judicial, Socorro aprendeu lições amargas sobre como a lei funciona na prática versus como deveria funcionar em teoria. Descobriu que advogados competentes custam mais do que advogados medianos, que recursos financeiros determinam qualidade de representação legal, e que o sistema favorece estruturalmente quem tem mais dinheiro para gastar em honorários e custas processuais. Socorro precisou vender joias, pedir empréstimo para os pais, e trabalhar horas extras durante anos para financiar sua própria defesa,
enquanto Marcelo usava recursos corporativos para bancar advogados caros que prolongavam o processo indefinidamente. A experiência de ser cliente do sistema jurídico em vez de operadora mudou completamente a perspectiva profissional de Socorro. Ela começou a perceber deficiências estruturais na legislação de direito de família que não havia notado quando apenas representava clientes. Viu como mulheres sem recursos financeiros eram sistematicamente prejudicadas, como processos de divórcio podiam ser manipulados por advogados sem escrúpulos, e como a lei muitas vezes protegia mais os direitos de propriedade do que direitos humanos fundamentais. Essas observações plantaram sementes de inconformismo que levariam Socorro a questionar não apenas casos individuais, mas o próprio sistema legal. Quando finalmente se divorciou e reconstruiu sua vida, Socorro chanelou toda sua raiva e desilusão em competência profissional excepcional. Tornou-se especialista em identificar e combater táticas legais que advogados usavam para prejudicar mulheres durante processos de divórcio. Desenvolveu estratégias para proteger clientes de manipulação financeira, aprendeu a antecipar argumentos machistas que adversários usariam, e construiu reputação como advogada que realmente entendia o sofrimento de mulheres traídas porque havia passado pela mesma experiência. Seus casos tinham taxa de sucesso excepcional, mas Socorro sabia que estava apenas tratando os sintomas de problemas sistêmicos muito maiores. Nos 5 anos após o divórcio, Socorro se tornou conhecida na comunidade jurídica de Belém como especialista em casos difíceis de direito de família. Outros advogados pediam conselhos quando enfrentavam adversários particularmente agressivos, juízes respeitavam sua preparação meticulosa, e clientes a procuravam através de indicações de mulheres que ela havia representado com sucesso. Mas Socorro sabia que por mais competente que fosse individualmente, estava limitada pelo que a lei permitia. Casos que ela considerava claramente injustos eram perdidos porque a legislação era inadequada, não porque sua representação era deficiente. A oração desesperada na madrugada de terça-feira foi o resultado de 5 anos de frustração acumulada, não apenas com Marcelo pessoalmente, mas com um sistema que permitia que homens como ele causassem sofrimento impune a mulheres vulneráveis. Socorro havia passado anos vendo clientes em situações similares à sua, sabendo que o sistema legal oferecia proteção insuficiente, e se sentindo impotente para causar mudanças reais além de casos individuais. Enquanto Socorro permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que o diagnóstico devastador de Marcelo seria o catalisador para uma transformação que a levaria muito além dos limites da advocacia tradicional, rumo a uma missão de reforma legal que beneficiaria milhares de mulheres em situações similares à sua. O primeiro sinal de que algo extraordinário estava acontecendo surgiu na sexta-feira seguinte à oração de Socorro, quando sua secretária Joana entrou no escritório visivelmente abalada e disse: "Doutora Socorro, a senhora precisa ver isso." Joana mostrou uma notícia no celular sobre Marcelo Santos, engenheiro da construtora Amazônia, que havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas em estágio avançado após exames de rotina. Socorro sentiu o sangue congelar nas veias, não apenas pela notícia em si, mas pela coincidência impossível. 2 semanas atrás, na madrugada de desespero, ela havia pedido especificamente para que Deus fizesse com Marcelo o que ele fez comigo e mencionado a doença que matou seu pai como exemplo de sofrimento que ela gostaria que Marcelo experimentasse. A culpa foi instantânea e esmagadora. Socorro trancou-se no banheiro do escritório e chorou por 20 minutos, tentando processar se havia alguma possibilidade real de suas palavras terem causado o diagnóstico de Marcelo. Racionalmente, ela sabia que câncer não funciona assim, que orações raivosas não causam doenças instantâneas, que coincidências acontecem, que o timing podia ser apenas acaso cruel. Mas emocionalmente, Socorro se sentia como se tivesse colocado uma maldição em alguém que,
apesar de tudo, havia sido parte importante de sua vida por 8 anos. A ideia de que suas palavras desesperadas pudessem ter contribuído para o sofrimento de outra pessoa ia contra tudo em que ela acreditava sobre justiça e humanidade. Nos dias seguintes, Socorro não conseguiu se concentrar no trabalho. Cada processo de divórcio que analisava a lembrava de sua própria experiência, cada cliente que atendia fazia com que pensasse em Marcelo enfrentando quimioterapia sozinho. Ela descobriu através de conhecidos mútuos que Marcelo estava realmente muito doente, o câncer havia sido detectado tarde, as chances de recuperação eram pequenas, e ele estava enfrentando um prognóstico de poucos meses de vida. A mulher com quem ele havia se envolvido durante o casamento o havia abandonado assim que descobriu sobre a doença, e Marcelo estava passando pelos tratamentos com apoio apenas de alguns familiares distantes. A primeira mudança significativa na perspectiva de Socorro veio quando ela decidiu visitar Marcelo no hospital. Não por perdão romântico ou nostalgia, mas porque não conseguia viver com a ideia de que alguém estava sofrendo possivelmente por causa de suas palavras, mesmo que racionalmente soubesse que isso era improvável. O encontro no hospital Fir-Loyola foi devastador para ambos. Marcelo havia perdido muito peso, estava visivelmente debilitado, mas o que mais chocou Socorro foi sua reação ao vê-la. "Socorro, eu sinto muito por tudo", disse ele, começando a chorar. "Eu destruí o melhor que tinha na vida e só percebi isso agora que estou perdendo tudo." Durante 2 horas de conversa no hospital, Socorro ouviu Marcelo fazer confissões que ela nunca havia esperado. Ele admitiu que as traições começaram porque se sentia intimidado pelo sucesso profissional de Socorro e inseguro sobre sua própria capacidade de ser um marido à altura de uma mulher tão competente. Revelou que a agressividade durante o divórcio foi orientação dos advogados, não sua vontade pessoal, e que ele havia se arrependido durante anos de ter tornado o processo tão hostil. Mais surpreendente ainda, Marcelo confessou que nunca havia superado completamente a perda do relacionamento com Socorro e que nenhuma das mulheres com quem se envolveu depois conseguirá preencher o vazio que ficou. A conversa foi catártica para ambos, mas também reveladora sobre padrões mais amplos que Socorro havia observado em sua prática profissional. Marcelo não era um monstro único. Era um exemplo típico de homem inseguro que havia reagido ao sucesso da esposa através de sabotagem emocional e procura de validação externa. As táticas que ele havia usado durante o divórcio não eram invenções pessoais, mas estratégias padronizadas que advogados especializados ensinavam para clientes masculinos. O sofrimento que Socorro havia experimentado não era acidental ou inevitável, mas resultado de um sistema que estruturalmente protegia homens infiéis e punia mulheres que priorizavam carreira profissional. Se você está sendo tocado por esta história de coincidências impossíveis que transformam perspectivas sobre justiça, saiba que momentos de revelação como este acontecem quando confrontamos as verdadeiras raízes dos problemas que enfrentamos. Histórias de luz traz narrativas que exploram como eventos traumáticos podem se transformar em oportunidades de compreensão profunda sobre questões sociais maiores. Inscreva-se para descobrir mais histórias sobre pessoas que transformaram dor pessoal em mudanças que beneficiam comunidades inteiras. A revelação mais importante aconteceu quando Marcelo mencionou que havia procurado terapia durante o último ano para entender por que havia sabotado seu casamento. "O psicólogo me disse que eu estava reproduzindo padrões que aprendi vendo meu pai tratar minha mãe", revelou Marcelo. "E os advogados que me representaram disseram que usar agressividade financeira era estratégia normal para proteger patrimônio masculino durante divórcio." Socorro percebeu que estava diante de evidência concreta de como problemas individuais eram na verdade sintomas de questões culturais e legais muito maiores que precisavam ser endereçadas sistemicamente. Saindo do hospital, Socorro experimentou uma mudança fundamental em sua compreensão sobre justiça. Durante 5 anos, ela havia canalizado raiva pessoal em competência profissional,
ajudando clientes individuais a navegar em um sistema inadequado. Mas a conversa com Marcelo a fez perceber que problemas reais eram estruturais: legislação inadequada, cultura jurídica que normalizava táticas abusivas, e ausência de educação sobre relacionamentos saudáveis que permitia que homens como Marcelo causassem sofrimento sem perceber padrões destrutivos que estavam reproduzindo. Socorro começou a vislumbrar possibilidades de trabalho que iam muito além de representação legal tradicional. Nas semanas seguintes, Socorro começou a pesquisar extensivamente sobre legislação de direito de família em outros estados e países, procurando identificar lacunas específicas na lei paraense que permitiam injustiças que ela havia observado durante anos de prática. Descobriu que muitos problemas que considerava inevitáveis eram na verdade resultado de legislação desatualizada que podia ser modificada através de processo legislativo adequado. Pela primeira vez, Socorro começou a considerar que talvez pudesse causar impacto maior trabalhando para mudar leis em vez de apenas aplicá-las caso por caso. A decisão de perdoar Marcelo completamente veio naturalmente após várias conversas no hospital. Socorro percebeu que manter raiva contra um homem que estava morrendo era inútil e destrutivo, mas mais importante ainda, ela entendeu que Marcelo havia sido tanto perpetrador quanto vítima de sistemas que não ensinavam homens a lidar adequadamente com insegurança, sucesso feminino ou responsabilidade emocional em relacionamentos. Perdoar Marcelo não significava esquecer o sofrimento que ele havia causado, mas libertar-se da raiva que impedia Socorro de canalizar sua experiência de forma construtiva. O momento mais transformador aconteceu quando Marcelo, em uma de suas últimas conversas, disse: "Socorro, você é a advogada mais competente que conheço. Se alguém pode mudar esse sistema que nos fez tanto mal, é você." Ele havia observado durante o divórcio como Socorro era tecnicamente superior aos advogados que o representavam, mas estava limitada por leis inadequadas. "Você deveria estar escrevendo leis melhores, não apenas tentando trabalhar dentro de leis ruins", disse Marcelo. A observação plantou uma semente que cresceria rapidamente na mente de Socorro. O que Socorro descobriu nos meses seguintes foi que sua experiência pessoal, combinada com anos de observação profissional, havia lhe dado perspectiva única sobre deficiências específicas na legislação de proteção às mulheres, e que essa perspectiva poderia ser transformada em agenda concreta de reformas legais que beneficiariam milhares de mulheres em situações similares à sua. A transformação mais significativa na mentalidade de Socorro começou 3 meses depois, quando ela decidiu dedicar suas horas vagas a um projeto pessoal de pesquisa sobre deficiências na legislação paraense de proteção às mulheres. Inicialmente era apenas uma forma de canalizar a energia emocional que havia sido liberada pelo perdão a Marcelo, mas gradualmente se tornou uma investigação sistemática sobre lacunas legais que permitiam injustiças que Socorro havia observado durante anos de prática profissional. Ela passou noites e fins de semana analisando códigos legais, comparando legislação do Pará com outros estados, e documentando casos específicos onde clientes haviam sido prejudicadas por inadequações da lei em vez de incompetência de representação legal. A primeira descoberta importante foi que o Pará não possuía legislação específica sobre violência econômica contra mulheres durante processos de divórcio. Socorro havia visto dezenas de casos onde maridos usavam recursos financeiros superiores para prolongar processos indefinidamente, forçando esposas a aceitar acordos desfavoráveis simplesmente porque não conseguiam sustentar batalhas jurídicas longas. Outros estados brasileiros já tinham leis que protegiam mulheres dessas táticas, mas o Pará estava atrasado em relação a essas proteções. Socorro percebeu que uma lei estadual adequada poderia ter mudado completamente o resultado de seu próprio divórcio e de centenas de outros casos similares. A segunda descoberta foi sobre inadequações na legislação de pensão alimentícia para mulheres que haviam sacrificado carreiras profissionais para apoiar maridos durante casamentos longos.
Socorro encontrou casos de mulheres que haviam abdicado de oportunidades profissionais para cuidar de filhos ou apoiar carreiras dos maridos, apenas para descobrir durante divórcios que a lei não reconhecia adequadamente essas contribuições não monetárias. A legislação paraense estava especialmente deficiente nessa área, deixando mulheres de meia idade em situação de vulnerabilidade econômica extrema após divórcios tardios. Socorro começou a desenhar propostas específicas de reforma legal que endereçariam essas lacunas. O projeto de pesquisa de Socorro chamou a atenção de colegas no escritório Ribeiro e Associados, que começaram a contribuir com casos e observações de suas próprias práticas profissionais. Dr. Ribeiro, o sócio principal, ficou impressionado com a qualidade técnica e a relevância prática do trabalho de Socorro, e sugeriu que ela apresentasse suas descobertas para a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará. Socorro, você identificou problemas reais que afetam milhares de mulheres, disse Dr. Ribeiro. Isso deveria ser transformado em proposta legislativa formal, não apenas ficar como pesquisa acadêmica. A sugestão plantou a ideia de que Socorro poderia trabalhar ativamente para a mudança legal em vez de apenas documentar problemas. O primeiro passo oficial rumo ao ativismo legislativo aconteceu quando Socorro foi convidada para palestrar sobre suas descobertas em um seminário da OAB Pará sobre direitos das mulheres. A palestra foi um sucesso. Advogados experientes confirmaram que haviam observado os mesmos problemas em suas práticas, juízes admitiram que eram limitados por legislação inadequada, e representantes de organizações de mulheres expressaram interesse em apoiar reformas que Socorro havia proposto. Pela primeira vez, Socorro percebeu que suas observações pessoais e profissionais poderiam ser transformadas em movimento organizado para a mudança legal. A conexão mais importante surgiu através da doutora Helena Carvalho, advogada especializada em direitos humanos que assistiu à palestra de Socorro e imediatamente reconheceu o potencial das propostas apresentadas. Doutora Helena havia trabalhado com organizações internacionais de direitos das mulheres e tinha experiência em advocacia legislativa que Socorro não possuía. Suas ideias são excelentes, mas precisam ser transformadas em estratégia política concreta, disse doutora Helena. Eu posso ajudar você a navegar o processo legislativo estadual. A parceria entre as duas advogadas se tornou a base para uma campanha organizada de reforma legal. Nos meses seguintes, Socorro e doutora Helena desenvolveram uma proposta legislativa abrangente que endereçava as três principais deficiências que Socorro havia identificado: proteção contra a violência econômica durante divórcios, reconhecimento legal de contribuições não monetárias em casamentos longos, e estabelecimento de fundos de assistência jurídica para mulheres sem recursos financeiros para custear representação legal adequada. A proposta foi tecnicamente sólida, politicamente viável, e baseada em evidências concretas coletadas através de centenas de casos reais documentados por advogados de todo o Estado. O trabalho de advocacia exigiu que Socorro desenvolvesse habilidades completamente novas: lobby político, organização de coalizões, comunicação com mídia e mobilização de opinião pública. Ela descobriu talento natural para explicar questões legais complexas de forma acessível para audiências não especializadas, e gradualmente se tornou porta-voz reconhecida do movimento de reforma legislativa. Socorro começou a ser convidada para programas de rádio, entrevistas em jornais locais, e reuniões com deputados estaduais interessados em patrocinar as reformas propostas. A primeira vitória legislativa veio após um ano de trabalho intensivo, quando a Assembleia Legislativa do Pará aprovou por unanimidade a Lei de Proteção contra a Violência Econômica em Processos de Divórcio, baseada diretamente nas propostas de Socorro. A lei estabelecia limites para táticas de prolongamento processual, criava penalidades para advogados que usassem recursos financeiros para intimidar adversários com menos recursos,
e garantir acesso à assistência jurídica gratuita para mulheres comprovadamente vulneráveis economicamente. Socorro estava presente na galeria quando a lei foi aprovada, e experimentou uma satisfação profissional completamente diferente de qualquer vitória em caso individual. A repercussão da primeira lei aprovada criou momentum para reformas adicionais. Organizações de mulheres de outros estados começaram a procurar socorro para ajudar com legislação similar em suas regiões. Advogados especializados em direito de família passaram a citar o modelo paraense como exemplo de legislação progressiva, e Socorro começou a receber convites para assessorar processos legislativos em âmbito nacional. Ela percebeu que havia encontrado uma vocação que combinava perfeitamente sua experiência técnica como advogada com seu desejo de justiça social em escala maior que casos individuais. Mas Socorro ainda não estava preparada para descobrir que seu trabalho de reforma legislativa atrairia atenção de organizações nacionais e internacionais, transformando-a na principal referência brasileira sobre proteção legal de mulheres em processos de divórcio e estabelecendo o Estado do Pará como modelo para outros estados e países da América Latina. O momento de decisão crucial chegou 18 meses depois, quando Socorro foi convidada para apresentar o modelo paraense de legislação de proteção às mulheres no Senado Federal, durante audiência pública sobre reforma do Código de Processo Civil Brasileiro. A convocação veio através da senadora Márcia Távola, que havia acompanhado o sucesso das leis paraenses e queria incorporar elementos similares na legislação federal. Para Socorro, que havia passado de advogada frustrada a ativista reconhecida em menos de 2 anos, representar sua experiência em Brasília era tanto uma oportunidade única quanto uma responsabilidade esmagadora de falar em nome de milhões de mulheres brasileiras em situações vulneráveis. A preparação para a audiência do Senado exigiu 3 meses de trabalho intensivo. Socorro precisou documentar estatisticamente o impacto das leis paraenses, comparar a efetividade das reformas com situações anteriores, e desenvolver argumentos técnicos que convencessem senadores de diferentes partidos políticos sobre a necessidade de mudanças na legislação federal. Ela trabalhou em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Pará, organizações de direitos humanos, e advogados especialistas em direito constitucional para criar uma apresentação irrefutável baseada em dados concretos e casos documentados. A pressão era intensa porque Socorro sabia que essa poderia ser a única oportunidade de influenciar legislação nacional. O dia da audiência, 15 de março, começou de forma tensa para Socorro. Ela havia chegado a Brasília na noite anterior, mas não conseguiu dormir adequadamente devido à ansiedade sobre a importância da apresentação. No plenário do Senado, ela se deparou com uma audiência de mais de 200 pessoas, senadores, assessores parlamentares, representantes de organizações de mulheres, advogados especialistas e jornalistas especializados em política. Era a primeira vez que Socorro falava para uma audiência tão qualificada e influente, e ela sentia a responsabilidade de representar adequadamente não apenas sua própria experiência, mas milhares de mulheres que haviam passado por situações similares. A apresentação de Socorro durou 45 minutos e foi tecnicamente impecável. Ela começou contando sua própria história, não como desabafo emocional, bate como exemplo concreto de como deficiências na legislação causam sofrimento desnecessário e injustiça sistêmica. Em seguida, apresentou dados estatísticos sobre a efetividade das reformas paraenses, redução de 30% no tempo médio de processos de divórcio, diminuição de 40% em casos de violência econômica documentados, e aumento de 60% no número de mulheres que conseguiram representação legal adequada através dos fundos de assistência criados pelas novas leis. Os números eram impressionantes e demonstravam o impacto real e mensurável das reformas. A parte mais desafiadora da apresentação veio quando Socorro precisou responder a perguntas técnicas e políticas de senadores céticos sobre custos das reformas, possível impacto em eficiência do sistema judicial,
e preocupações sobre favorecimento excessivo de mulheres em detrimento de neutralidade legal. Socorro respondeu a cada questão com dados específicos, exemplos práticos e argumentos baseados em princípios constitucionais de igualdade e acesso à justiça. Sua preparação meticulosa permitiu que ela abordasse cada preocupação de forma convincente, demonstrando que as reformas propostas fortaleciam o sistema judicial em vez de criar privilégios indevidos. O momento mais emocionante da audiência aconteceu quando o senador Roberto Campos, conhecido por posições conservadoras, disse: "Doutora Socorro, sua apresentação me convenceu de que estamos diante de questão de justiça fundamental, não de ideologia política. As reformas que a senhora propõe protegem princípios básicos do direito brasileiro." O comentário foi crucial porque indicou que a proposta tinha potencial para aprovação bipartidária. Outros senadores fizeram observações similares, elogiando a qualidade técnica da apresentação e a relevância prática das reformas para problemas reais que afetam milhões de brasileiras. A resposta mais impactante veio da senadora Ana Clara Rodrigues, relatora da comissão responsável pela reforma do Código de Processo Civil. Doutora Socorro, sua experiência pessoal e profissional resultou em contribuição legislativa que pode beneficiar gerações futuras de mulheres brasileiras. Comprometo-me publicamente a incorporar suas propostas no projeto de lei que será votado nos próximos meses. A declaração foi recebida com aplausos prolongados do público presente, e Socorro percebeu que havia conseguido transformar dor pessoal em mudança política concreta que teria alcance nacional. Nos dias seguintes à audiência, Socorro recebeu dezenas de convites de organizações de mulheres, universidades e órgãos governamentais interessados em replicar o modelo paraense em seus estados e regiões. Mídia nacional cobriu extensivamente sua apresentação, destacando como uma advogada de Belém havia se tornado referência nacional em reforma legislativa para a proteção de direitos das mulheres. Socorro percebeu que havia cruzado uma linha invisível, de profissional competente para influenciadora política reconhecida nacionalmente. O clímax pessoal e profissional aconteceu quando Socorro recebeu ligação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, elogiando seu trabalho e convidando-a para integrar Comissão Nacional sobre Modernização do Sistema Judicial Brasileiro. Doutora Socorro, sua contribuição representa exatamente o tipo de reforma baseada em experiência prática que nosso país precisa, disse a ministra. Gostaria que a senhora considerasse expandir seu trabalho para outras áreas do direito que também precisam de modernização. A conversa durou 30 minutos e resultou em convite formal para Socorro assumir posição de consultora técnica em âmbito nacional. A decisão mais difícil que Socorro enfrentou foi escolher entre continuar exercendo a advocacia privada em Belém, onde havia construído carreira sólida e vida pessoal estruturada, ou aceitar oportunidades em Brasília que exigiriam mudança completa de estilo de vida mas ofereceriam um impacto muito maior em questões de justiça social. Socorro levou 2 semanas para tomar a decisão, consultando mentores, família e colegas sobre prós e contras de cada opção. No final, escolheu aceitar o desafio nacional porque percebeu que tinha a responsabilidade de usar sua experiência e credibilidade para beneficiar o maior número possível de mulheres em situações vulneráveis. Mas a decisão de se mudar para Brasília e trabalhar em reforma legislativa nacional seria apenas o primeiro passo de uma transformação que estabeleceria Socorro como uma das vozes mais influentes do país sobre direitos das mulheres e modernização do sistema judicial brasileiro. As primeiras consequências da apresentação de Socorro no Senado Federal foram imediatas e transformadoras. Antes mesmo de voltar para Belém, ela havia recebido mais de 50 ligações e e-mails de organizações, universidades e governos estaduais interessados em implementar versões adaptadas da legislação paraense.
A Confederação Nacional de Advogados ofereceu-lhe posição de coordenadora nacional para a reforma legislativa. 3 universidades federais convidaram-na para palestras sobre advocacia e jurídico, e a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres solicitou consultoria para desenvolvimento de políticas públicas. Em uma semana, Socorro passou de advogada regional respeitada para referência nacional em direitos das mulheres e reforma legal. A mudança para Brasília aconteceu 3 meses depois, e foi simultaneamente emocionante e desafiadora para Socorro. Deixar Belém significava abandonar a prática privada que havia construído durante 16 anos, se afastar da família e amigos próximos, e entrar em um ambiente político nacional onde precisaria aprender rapidamente novas formas de trabalho e relacionamento profissional. Mas Socorro estava convencida de que essa era sua oportunidade de causar impacto em escala que justificava os sacrifícios pessoais. Ela negociou um acordo com o escritório Ribeiro e Associados para manter vínculos como consultora, garantindo que pudesse retornar à advocacia privada se necessário. O trabalho como consultora técnica da Comissão Nacional de Modernização Judicial superou todas as expectativas de Socorro. Em 2 anos, ela coordenou a elaboração de 10 projetos de lei diferentes, cada um abordando deficiências específicas no sistema legal brasileiro que prejudicavam mulheres, crianças, idosos e outros grupos vulneráveis. As propostas de Socorro eram tecnicamente sólidas, politicamente viáveis e baseadas em experiência prática documentada. Sua capacidade de traduzir problemas complexos em soluções legislativas concretas impressionou tanto colegas quanto adversários políticos, estabelecendo-a como uma das consultoras mais efetivas do Congresso Nacional. A primeira lei federal baseada nas propostas de Socorro foi aprovada por unanimidade no Senado e por ampla maioria na Câmara dos Deputados. A Lei Nacional de Proteção contra a Violência Econômica em Processos Familiares estabeleceu padrões mínimos de proteção que todos os estados brasileiros precisavam implementar, criou fundos federais para assistência jurídica gratuita, e estabeleceu penalidades para advogados que usassem recursos financeiros como arma em processos de divórcio. A aprovação da lei foi celebrada por organizações de direitos das mulheres como vitória histórica, e Socorro foi reconhecida publicamente como principal articuladora da reforma. A transformação pessoal de Socorro durante esse período foi igualmente impressionante. A mulher tímida e focada apenas na carreira que havia chegado a Brasília se transformou em líder confiante, capaz de articular coalizões complexas, negociar com políticos experientes e comunicar-se efetivamente com mídia nacional. Socorro descobriu talento natural para a liderança política que não sabia possuir, e gradualmente se tornou uma das vozes mais respeitadas do país em questões de justiça e direitos humanos. Colegas comentavam que Socorro havia encontrado sua verdadeira vocação, usar experiência jurídica para criar mudanças sistêmicas em benefício de populações vulneráveis. O impacto das leis elaboradas por Socorro se manifestou rapidamente através de estatísticas nacionais. No primeiro ano após a aprovação da legislação federal, houve redução de 25% no tempo médio de processos de divórcio em todo o país, diminuição de 30% em casos documentados de violência econômica, e aumento de 80% no número de mulheres que conseguiram representação legal adequada através dos novos fundos de assistência. Os números validaram completamente as propostas de Socorro e estabeleceram credibilidade para futuras reformas que ela propusesse. A dimensão mais gratificante das consequências foi o contato direto que Socorro passou a ter com mulheres beneficiadas pelas leis que ela havia elaborado. Centenas de cartas, e-mails e mensagens chegavam mensalmente, contando histórias de mulheres que haviam conseguido divórcios mais justos, proteção legal contra ex-maridos abusivos, ou acesso a advogados competentes através dos fundos de assistência.
Cada relato confirmava que o trabalho de Socorro estava gerando impacto real e mensurável na vida de pessoas vulneráveis, validando sua decisão de abandonar a advocacia privada lucrativa para se dedicar à reforma legislativa. As organizações internacionais também notaram o trabalho de Socorro. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos convidou-a para apresentar o modelo brasileiro em conferência sobre proteção de direitos das mulheres na América Latina, e várias organizações das Nações Unidas solicitaram consultoria para desenvolvimento de políticas similares em outros países. Socorro se tornou involuntariamente embaixador informal do Brasil em questões de direitos das mulheres, representando o país em eventos internacionais e compartilhando experiências brasileiras com audiências globais. Se você está acompanhando esta jornada de transformação de dor pessoal em mudança social, saiba que histórias como esta mostram como indivíduos determinados podem criar impacto que beneficia milhões de pessoas. Histórias de Luz traz narrativas inspiradoras sobre pessoas que transformaram experiências traumáticas em oportunidades de servir ao bem comum. Inscreva-se para descobrir mais histórias sobre como coragem individual pode gerar transformações coletivas duradouras. A consequência mais inesperada foi o reconhecimento acadêmico que Socorro começou a receber. Universidades de direito passaram a usar suas leis como estudos de caso sobre advocacia efetivo, pesquisadores publicaram artigos analisando a metodologia que ela havia desenvolvido para transformar experiência prática em reforma legislativa, e várias faculdades criaram disciplinas específicas sobre o modelo Socorro Silva de ativismo jurídico. Socorro foi convidada para palestrar em Harvard, Yale, e outras universidades internacionais sobre sua experiência. A vida pessoal de Socorro também se transformou positivamente durante esse período. O trabalho significativo e o reconhecimento profissional melhoraram sua autoestima e confiança pessoal de formas que ela não havia experimentado desde antes do casamento com Marcelo. Socorro começou a desenvolver relacionamentos de amizade genuína com colegas de trabalho, recuperou interesse por atividades sociais que havia abandonado durante anos de isolamento, e até mesmo começou a considerar possibilidades de relacionamento romântico futuro. A cura emocional que havia começado com o perdão a Marcelo se completou através da descoberta de propósito profissional que dava significado ao sofrimento que ela havia experimentado. Mas talvez a consequência mais profunda tenha sido a descoberta de que trauma pessoal, quando processado adequadamente e canalizado através de trabalho significativo, pode se transformar em força motriz para mudanças sociais que beneficiam gerações futuras, provando que mesmo as experiências mais dolorosas podem gerar resultados extraordinariamente positivos quando encontram propósito adequado. A revelação mais profunda sobre toda a jornada de Socorro veio 5 anos depois, durante uma conversa íntima com a ministra Carmen Lúcia em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. A ministra havia convocado Socorro para discutir uma nova proposta de reforma constitucional, mas a conversa tomou rumo pessoal quando Carmen Lúcia disse: "Socorro, você percebe que se tornou a advogada mais influente do Brasil na área de direitos das mulheres? Suas leis já beneficiaram milhões de brasileiras." Foi nesse momento que Socorro compreendeu a magnitude real de sua transformação, de mulher traída e amargurada para arquiteta de mudanças legislativas que haviam redefinido proteções legais para mulheres vulneráveis em todo o país. Carmen Lúcia revelou então informações que Socorro desconhecia sobre o impacto internacional de seu trabalho. As leis que você elaborou estão sendo estudadas e adaptadas por países da América Latina, África e até mesmo Europa, explicou a ministra. O modelo brasileiro de proteção contra a violência econômica se tornou referência global para organizações de direitos humanos. Socorro descobriu que havia inadvertidamente criado um modelo exportável de reforma legal que estava influenciando legislação em dezenas de países, estabelecendo o Brasil como líder mundial em inovação legislativa para a proteção de direitos das mulheres. A ministra então fez uma revelação ainda mais surpreendente: Socorro,
quero propor que você aceite nomeação para o Conselho Nacional de Justiça como especialista em direitos humanos e modernização judiciária. Sua experiência combinando prática jurídica com reforma legislativa é exatamente o que precisamos para continuar modernizando o sistema judicial brasileiro. A proposta representava o ápice da carreira jurídica no Brasil, posição vitalícia no órgão máximo de controle do Poder Judiciário, com autoridade para influenciar políticas nacionais de justiça. Socorro levou 2 semanas para aceitar, mas finalmente concordou porque percebeu que era oportunidade única de institucionalizar permanentemente as reformas que havia iniciado. Durante os 3 anos seguintes como conselheira do CNJ, Socorro desenvolveu e implementou um programa nacional chamado Justiça Humanizada, que estabeleceu novos padrões para funcionamento de tribunais brasileiros com foco especial em proteção de grupos vulneráveis. O programa incluía treinamento obrigatório para juízes sobre violência doméstica e econômica, criação de varas especializadas em direito de família em todas as capitais, e estabelecimento de protocolos nacionais para a proteção de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência durante processos judiciais. Em 3 anos, o programa transformou completamente a cultura do sistema judicial brasileiro. A transformação pessoal de Socorro durante esse período foi igualmente impressionante. Aos 48 anos, ela havia se tornado uma das mulheres mais influentes do Brasil, regularmente consultada por presidentes da República, ministros de Estado e líderes internacionais sobre questões de direitos humanos e reforma judicial. Mas o que mais impressionava colegas e observadores era como Socorro havia mantido humildade e conexão com suas origens, nunca esquecendo as experiências que a haviam motivado a buscar mudanças sistêmicas. Ela continuava morando de forma simples, mantinha relacionamentos próximos com a família em Belém, e sempre encontrava tempo para responder pessoalmente a cartas de mulheres que haviam sido beneficiadas por suas leis. A dimensão mais significativa do estado final de Socorro foi a descoberta de um equilíbrio perfeito entre realização profissional e crescimento pessoal. O trabalho significativo havia curado completamente as feridas emocionais deixadas pelo casamento fracassado, permitindo que Socorro desenvolvesse capacidade renovada para relacionamentos íntimos saudáveis. Aos 49 anos, ela iniciou um relacionamento sério com o Dr. Carlos Mendonça, desembargador aposentado que compartilhava sua paixão por justiça social e a apoiava completamente em sua carreira. O relacionamento era baseado em igualdade, respeito mútuo e valores compartilhados, tudo o que havia faltado em seu casamento com Marcelo. Socorro também desenvolveu uma perspectiva completamente nova sobre espiritualidade e propósito de vida. A oração desesperada que havia feito anos antes, pedindo que Deus fizesse justiça contra Marcelo, havia sido transformada em gratidão por experiências que, embora dolorosas, a haviam preparado para servir milhões de mulheres em situações similares. Socorro frequentemente reflexionava que se não tivesse passado pelo sofrimento do casamento fracassado e do divórcio traumático, nunca teria desenvolvido a compreensão profunda sobre deficiências do sistema legal que a capacitou para criar reformas tão efetivas. A dor havia se tornado propósito. O aspecto mais notável do estado final foi como Socorro havia conseguido transformar experiência individual de injustiça em sistema nacional de proteção legal que beneficiava milhões de pessoas. Através de seu trabalho no CNJ, ela havia institucionalizado mudanças que continuariam impactando positivamente a vida de gerações futuras de brasileiras, muito depois que ela própria se aposentasse. Socorro havia criado um legado duradouro que transcendia sua experiência pessoal e se tornará parte permanente da estrutura legal brasileira. A realização mais profunda veio quando Socorro percebeu que havia encontrado uma forma de viver que integrava completamente suas experiências passadas, habilidades presentes e aspirações futuras. O trabalho no CNJ utilizava plenamente sua expertise jurídica, sua experiência pessoal com injustiça,
e sua paixão por mudança social. Socorro acordava todos os dias animada com projetos em andamento e impaciente para implementar novas reformas que havia identificado. Ela havia encontrado a intersecção perfeita entre vocação pessoal e necessidade social. A perspectiva final de Socorro sobre sua jornada foi de profunda gratidão, não apenas pelas oportunidades que havia recebido, mas também pelas experiências difíceis que a haviam preparado para aproveitá-las adequadamente. Se eu não tivesse passado pelo sofrimento do divórcio, nunca teria entendido as deficiências do sistema legal com clareza suficiente para propor soluções efetivas, reflexionava Socorro. E se não tivesse perdoado Marcelo, nunca teria conseguido transformar raiva em energia construtiva para a mudança social. Socorro havia aprendido que trauma pode ser transformado em sabedoria, e sabedoria pode ser transformada em serviço que beneficia incontáveis outras pessoas. O estado final mais significativo foi a descoberta de que Socorro havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que ela própria teria precisado conhecer durante seus momentos mais difíceis, alguém com poder real para mudar sistemas injustos, conhecimento técnico para implementar soluções efetivas, e compaixão genuína por pessoas em situações vulneráveis. Socorro havia se tornado a resposta para orações que milhares de mulheres faziam todos os dias, pedindo por proteção legal e justiça em situações de vulnerabilidade familiar. Mas talvez o aspecto mais extraordinário do estado final tenha sido a compreensão de Socorro de que sua história individual havia se tornado parte de uma narrativa muito maior sobre como sociedades evoluem através de indivíduos corajosos que transformam experiências pessoais difíceis em oportunidades de servir ao bem comum, provando que mesmo os sofrimentos mais intensos podem gerar transformações sociais extraordinariamente positivas quando encontram propósito adequado e pessoa disposta a trabalhar incansavelmente por mudança. O impacto mais significativo do trabalho de Socorro se manifestou 7 anos depois, quando um estudo independente da Fundação Getúlio Vargas revelou que as leis elaboradas por ela haviam reduzido em 42% o número de mulheres que desistiam de processos de divórcio por falta de recursos financeiros, e diminuído em 37% o tempo médio de tramitação de processos familiares em todo o Brasil. O estudo, conduzido durante 3 anos e analisando mais de 200 mil casos judiciais, estabeleceu pela primeira vez base científica sólida para comprovar que reformas legislativas baseadas em experiência prática produzem resultados mensuráveis e duradouros no sistema judicial brasileiro. Os dados validaram completamente a metodologia que Socorro havia desenvolvido para transformar observações empíricas em mudanças legais efetivas. A repercussão internacional do modelo brasileiro criado por Socorro se tornou ainda mais evidente quando a Organização dos Estados Americanos aprovou resolução recomendando que todos os países membros implementassem versões adaptadas da legislação brasileira de proteção contra a violência econômica. Socorro foi convidada para coordenar programa de assistência técnica da OEA, ajudando 12 países latino-americanos a desenvolver legislação similar adaptada às suas realidades jurídicas específicas. Em 5 anos, o modelo Socorro Silva havia sido implementado total ou parcialmente em 17 países, beneficiando milhões de mulheres em todo o continente americano. O impacto mais gratificante para Socorro foi observar como ex-beneficiários de suas leis estavam replicando o mesmo espírito de reforma social em suas próprias comunidades. Márcia Oliveira, uma advogada de Fortaleza que havia conseguido divórcio justo graças à legislação de Socorro, fundou uma organização que oferecia assistência jurídica gratuita especializada para mulheres vítimas de violência doméstica. Patrícia Santos, empresária de Belo Horizonte que havia sido protegida pela lei contra a violência econômica, criou um fundo de microcrédito para ajudar mulheres divorciadas a recomeçar suas vidas profissionalmente. Centenas de histórias similares chegavam regularmente ao conhecimento de Socorro, mostrando como suas reformas haviam inspirado uma geração de mulheres a se tornarem ativistas em suas próprias comunidades.
A transformação mais impressionante aconteceu no próprio sistema judicial brasileiro. Juízes que inicialmente haviam resistido às mudanças propostas por Socorro passaram a ser seus defensores mais eloquentes depois de observar como as novas leis tornaram processos familiares mais eficientes, justos e humanos. O Tribunal de Justiça de São Paulo implementou o protocolo baseado nas diretrizes de Socorro que se tornou modelo nacional para tratamento de casos de violência doméstica e econômica. A cultura judicial brasileira havia mudado fundamentalmente, de sistema que tolerava táticas abusivas para ambiente que ativamente protegia partes vulneráveis em processos familiares. O programa Justiça Humanizada, criado por Socorro no CNJ, se tornou política permanente do sistema judicial brasileiro, sobrevivendo a mudanças políticas e administrativas porque havia provado sua efetividade através de resultados concretos. O programa foi expandido para incluir proteção de outros grupos vulneráveis, idosos, crianças, pessoas com deficiência e comunidades indígenas, usando a mesma metodologia que Socorro havia desenvolvido para a proteção de mulheres. Em uma década, o programa havia treinado mais de 15.000 juízes, criado protocolos específicos para dezenas de situações de vulnerabilidade, e estabelecido padrões de atendimento humanizado que transformaram completamente a experiência de cidadãos comuns em contato com o sistema judicial. A dimensão educacional do impacto se manifestou através de mudanças curriculares em faculdades de direito de todo o país. As reformas de Socorro se tornaram estudos de caso obrigatórios em disciplinas sobre advocacia, direitos humanos e reforma legislativa. Universidades criaram clínicas jurídicas especializadas em direito de família baseadas nos princípios desenvolvidos por Socorro, e uma nova geração de advogados estava sendo formada com consciência muito maior sobre questões de vulnerabilidade e justiça social. Socorro havia influenciado não apenas leis existentes, mas também formação de futuros profissionais do direito. O impacto na vida pessoal de milhares de mulheres foi documentado através de pesquisa qualitativa coordenada pela Universidade de Brasília. O estudo entrevistou 500 mulheres que haviam sido beneficiadas diretamente pelas leis de Socorro, documentando não apenas melhorias em situações jurídicas, mas transformações na autoestima, independência financeira e capacidade de reconstruir vidas após situações de abuso. 93% das entrevistadas relataram que as reformas legislativas haviam sido fundamentais para conseguirem recomeçar com dignidade após divórcios traumáticos. O estudo confirmou que o impacto das leis ia muito além de questões legais, afetando positivamente saúde mental e bem-estar de mulheres em situações vulneráveis. A influência de Socorro na formação de políticas públicas se estendeu além do sistema judicial. Seus métodos de pesquisa baseada em experiência prática foram adotados por outros órgãos governamentais para desenvolvimento de políticas em áreas como saúde pública, educação e assistência social. O modelo Socorro Silva de reforma baseada em evidência empírica se tornou metodologia reconhecida para a transformação de experiências individuais de injustiça em mudanças sistêmicas que beneficiam populações inteiras. Ministérios federais começaram a contratar consultores especializados na metodologia desenvolvida por Socorro para aplicá-la em outras áreas de política pública. A dimensão mais ampla do impacto se manifestou através de mudanças culturais na forma como a sociedade brasileira discute questões de gênero, família e justiça. As leis de Socorro legitimaram conversas sobre violência econômica, contribuições não monetárias em casamentos e direitos de mulheres em relacionamentos, trazendo questões que antes eram consideradas problemas privados para a esfera de discussão pública e proteção legal. Socorro havia contribuído para a evolução cultural mais ampla sobre igualdade de gênero e direitos humanos no Brasil. A sustentabilidade do impacto foi garantida através de institucionalização das reformas em estruturas permanentes do governo federal.
O Conselho Nacional de Justiça criou o departamento específico para monitoramento contínuo de questões de vulnerabilidade no sistema judicial. O Ministério da Justiça estabeleceu Fundo Permanente para Assistência Jurídica Especializada, e o Congresso Nacional aprovou emenda constitucional garantindo recursos orçamentários protegidos para programas de proteção de grupos vulneráveis. As mudanças iniciadas por Socorro haviam se tornado parte permanente da estrutura legal e administrativa brasileira. Mas talvez o impacto mais duradouro tenha sido a inspiração que a história de Socorro ofereceu para milhares de outras pessoas que haviam enfrentado injustiças pessoais, mostrando que trauma individual pode ser transformado em força motriz para mudanças sociais que beneficiam gerações futuras, desde que encontre pessoa disposta a canalizar sofrimento pessoal em trabalho consistente por justiça coletiva. O legado mais profundo de Socorro se consolidou de uma forma que ela nunca havia planejado ou antecipado. 15 anos depois da oração desesperada que mudou sua vida, Socorro havia se tornado a jurista brasileira mais citada internacionalmente na área de direitos das mulheres e modernização judicial. Mas seu verdadeiro legado não estava nos títulos ou reconhecimentos que recebeu, e sim no sistema permanente de proteção legal que havia criado para gerações futuras de mulheres vulneráveis. O que começou como raiva pessoal contra um ex-marido infiel havia evoluído para um modelo replicável de transformação social que estava influenciando legislação e políticas públicas em dezenas de países. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados passou a usar a metodologia desenvolvida por Socorro como base para treinamento obrigatório de todos os novos juízes brasileiros. O Protocolo Socorro Silva para Identificação e Proteção de Vulnerabilidade em Processos Judiciais se tornou padrão nacional, garantindo que milhares de juízes formados anualmente tivessem ferramentas adequadas para proteger mulheres, crianças, idosos e outros grupos em situação de risco. Em 2 décadas de implementação, mais de 20 mil juízes haviam sido treinados na metodologia, criando uma transformação cultural permanente no sistema judicial que continuaria impactando milhões de casos por gerações futuras. O aspecto mais notável do legado foi como Socorro havia transformado a percepção social brasileira sobre o papel de experiência pessoal na formulação de políticas públicas. Antes de seu trabalho, era raro que pessoas que haviam vivenciado injustiças específicas fossem consideradas qualificadas para propor soluções sistêmicas. Socorro provou que experiência pessoal, quando combinada com competência técnica e metodologia rigorosa, pode gerar reformas mais efetivas que propostas puramente teóricas. Essa mudança de paradigma influenciou a forma como o Brasil desenvolve políticas em diversas áreas, desde saúde pública até reforma educacional. O Instituto Socorro Silva para Justiça e Direitos Humanos, estabelecido com recursos de organizações internacionais e do governo brasileiro quando Socorro completou 55 anos, se tornou o centro de pesquisa mais respeitado da América Latina na área de reforma judicial e proteção de direitos humanos. O Instituto oferecia cursos de especialização para advogados, juízes e formuladores de políticas públicas, desenvolvia pesquisas sobre efetividade de reformas legais, e assessorava governos de países em desenvolvimento na criação de sistemas de proteção para populações vulneráveis. Em uma década de funcionamento, mais de 5 mil profissionais haviam sido capacitados pelo Instituto, multiplicando o impacto das metodologias desenvolvidas por Socorro. A dimensão internacional do legado se manifestou quando a Organização das Nações Unidas criou a Cátedra Socorro Silva para estudos sobre vulnerabilidade e reforma judicial, sediada na Universidade de Colômbia, em Nova York. A cátedra financiava pesquisas sobre a aplicação dos métodos desenvolvidos por Socorro em diferentes contextos culturais e sistemas legais, e já havia produzido estudos sobre implementação de reformas similares em países da África, Ásia e Europa Oriental. Socorro se tornou involuntariamente a face brasileira da luta global por sistemas judiciais mais humanos e efetivos.
O legado familiar se manifestou através de programa que Socorro criou especificamente para honrar a memória de seu pai e apoiar outras famílias que haviam enfrentado situações similares às suas. O Fundo José Silva para Assistência Jurídica Familiar oferecia representação legal gratuita para mulheres de baixa renda em processos de divórcio, violência doméstica e guarda de filhos. O fundo havia atendido mais de 3.000 casos em 10 anos de funcionamento, garantindo que mulheres sem recursos financeiros tivessem acesso à mesma qualidade de representação legal que Socorro havia conseguido oferecer para si mesma durante seu próprio divórcio. A influência de Socorro na formação de uma nova geração de ativistas jurídicos foi particularmente significativa. Dezenas de jovens advogados e advogadas passaram por mentorias com Socorro, aprendendo não apenas técnicas legais, mas também metodologias para transformar experiências pessoais em advocacia efetiva por mudança social. Muitos desses mentoriados se tornaram líderes em suas próprias áreas de especialização, replicando a abordagem de Socorro em questões como direitos LGBTI+, reforma do sistema prisional, proteção de refugiados e justiça ambiental. Socorro havia plantado sementes de transformação social que estavam germinando em múltiplas áreas de direitos humanos. A transformação mais surpreendente no legado de Socorro foi como sua história mudou conversas nacionais sobre perdão, justiça e propósito de vida. Muitas pessoas que haviam enfrentado traumas similares relataram que a trajetória de Socorro lhes havia dado esperança e direcionamento para transformar suas próprias experiências difíceis em oportunidades de servir outras pessoas. Socorro se tornou símbolo de que é possível processar dor pessoal de forma construtiva, encontrar propósito através de serviço ao bem comum, e criar legados duradouros que transcendem experiências individuais de sofrimento. O legado mais profundo se manifestou através de mudanças estatísticas mensuráveis na vida de mulheres brasileiras. Pesquisas longitudinais mostraram que, nos 15 anos após a implementação das reformas de Socorro, houve redução de 53% no número de mulheres que permaneciam em relacionamentos abusivos por medo de consequências financeiras de divórcio. Diminuição de 41% no tempo médio necessário para mulheres reconstruírem estabilidade econômica após separações, e aumento de 67% no número de mulheres que buscavam representação legal quando enfrentavam violência doméstica. Os números confirmavam que o trabalho de Socorro havia gerado transformações sociais concretas e mensuráveis. A dimensão espiritual do legado, embora raramente discutida publicamente, se manifestou através de como Socorro havia transformado uma oração de raiva em vida dedicada ao serviço. Muitas pessoas de diferentes tradições religiosas viam na trajetória de Socorro uma demonstração de como experiências aparentemente negativas podem ser transformadas em bênçãos para comunidades inteiras quando encontram pessoa disposta a usar sofrimento como motivação para ajudar outros. Socorro havia se tornado exemplo de transformação espiritual através de serviço social. O legado definitivo se concretizou quando Socorro percebeu que não precisava mais estar fisicamente presente para que suas reformas continuassem evoluindo e se expandindo. As estruturas legais e institucionais que ela havia criado eram autossustentáveis e estavam sendo aprimoradas continuamente por nova geração de juristas e ativistas que compartilhavam sua visão. Socorro havia criado um movimento que transcendia sua pessoa individual e continuaria gerando transformações positivas por décadas após sua eventual aposentadoria. Aos 60 anos, Socorro frequentemente reflexionava que sua maior conquista não havia sido acumular reconhecimento pessoal ou alcançar posições prestigiosas, mas ter provado que uma mulher comum, guiada por senso de justiça e disposta a transformar dor pessoal em trabalho duro, poderia criar ondas de mudança social que beneficiariam milhões de pessoas por gerações. Ela havia descoberto que o verdadeiro sucesso não se mede por quanto você consegue para si mesmo, mas por quantas vidas você consegue melhorar através de trabalho consistente e dedicado por justiça social.
Mudanças corajosas que reescrevem destinos comunitários mostram como indivíduos determinados podem transformar sistemas inteiros quando combinam experiência pessoal com competência técnica e dedicação incansável ao bem comum. Inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais narrativas que revelam como o trauma individual pode ser transformado em força motriz para mudanças sociais extraordinárias, provando que mesmo os sofrimentos mais intensos podem gerar legados extraordinariamente positivos. Esta foi mais uma História de Luz.